A inflação continua a subir mundialmente e no vídeo de hoje vamos ver o que originou esta inflação e o que é que podemos esperar para o futuro em termos de medidas do Fed, Banco Central Europeu e Banco do Japão. Espero que gostem e vamos ao vídeo. O vídeo de hoje é patrocinado pela XTB e eu vou mostrar-vos um documento que eles disponibilizaram na sua plataforma que, na minha opinião, tem informação muito pertinente para aqueles que querem entender um pouco mais toda a situação económica que está a passar neste momento no mundo inteiro. Porque a inflação está a atingir valores recorde, temos Fed, Banco Central Europeu, Banco do Japão, que estão a ser muito passivos nas suas medidas para combater esta inflação e no vídeo de hoje vamos falar exatamente sobre isso, ok? Vamos aqui ao documento da XTB para analisar e vermos o que é que eles têm a dizer sobre esta inflação. Para descarregarem este documento, basta irem a xtb.com, vão lá e têm o documento para poderem fazer o download e verem por vocês próprios e analisarem por vocês próprios. Sem me alongar muito mais, vamos agora aqui ao computador para ver exatamente o documento e fazer a nossa análise. Bem, estamos então aqui no guia sobre a inflação da XTB, ok? Como vocês podem ver, eu tenho aqui algumas coisas sublinhadas e é exatamente essa parte que vamos já. Portanto, vamos começar. O elevado nível de inflação foi o principal culpado por detrás de uma década tumultuosa nos anos 70. Os investidores aprenderam a lição nessa altura. A inflação significava taxas de juros mais elevadas e depreciações nas avaliações dos mercados, enquanto que um período de declínio da inflação das duas décadas seguintes trouxe um grande bull market. Ok? Basicamente, o que isto está a dizer é que inflação alta tem obrigatoriamente de dizer altas taxas de juros. O Banco Central Europeu, o Fed, tem de aumentar as taxas de juros para combater esta inflação. Mas, quando a inflação começar a cair, as taxas de juros vão também começar a cair. O Fed, o Banco Central Europeu, vão baixar as taxas de juros e podemos então entrar num grande bull market. As economias desenvolvidas não testemunham níveis de inflação tão elevados desde então, ou seja, desde a década de 70, até recentemente. Não é de admirar que o aumento dos níveis de inflação em todo o mundo tenha causado perturbações nos mercados. No guia da XTB do ano passado advertimos sobre os riscos de inflação, ok? No ano passado eles fizeram um guia sobre a inflação mais uma vez e os riscos que uma elevada inflação poderia ter na economia atual. Na altura não havia ainda alta inflação, neste momento já o há. Agora que estes riscos se materializaram, analisamos o que isso significa para as ações, matérias-primas e moedas. Isto vai ser um guia para a análise dos riscos e das consequências que esta inflação pode ter para os mercados. Isto aqui é importante, ok? Porque é que a inflação é tão importante? A inflação baixa e estável é um fenómeno desejado, ok? Nós não queremos inflação zero, queremos uma inflação ali entre os 1% e 2%. O objetivo do Fed, da Reserva Federal dos Estados Unidos, são os 2%. Se a inflação se mantiver ali a 2%, é ótimo, ok? Porque a inflação serve para apoiar o crescimento económico e ajuda a planear os negócios e a gerir os custos. Sem inflação, alguns preços estariam a cair e tal seria um desafio para as empresas afetadas. No entanto, se a inflação começar a subir demasiado, pode tornar-se um problema para os agentes económicos. Primeiro que tudo, introduz incerteza. As empresas não podem planear o seu orçamento, as famílias não sabem quanto vale exatamente os seus rendimentos, porque a inflação está a aumentar cada vez mais, os preços estão a aumentar cada vez mais, está tudo a aumentar e os rendimentos das famílias vão valendo cada vez menos. As hipotecas estão a tornar-se mais caras, é o que está a acontecer agora. As moedas estão a perder competitividade, está também a acontecer agora com o euro, por exemplo, e as ações com os aumentos das taxas de juros. Ou seja, as ações caem com estes aumentos das taxas de juros. As consequências são diversas, mas há muito poucos investidores a lembrarem-se delas. O último episódio de inflação elevada parece remoto, mas pode estar mais próximo do que muitos imaginam. Vamos andar um bocadinho para baixo, ok? Como é que chegamos a este ponto? Isto é o quê? Isto é o Net Quantitative Easing, ou seja, basicamente a impressão de dinheiro que houve para ajudar na altura do Covid. Foi basicamente o dinheiro dado às pessoas, ok? O dinheiro injetado para impulsionar a economia e para não deixar que a economia caísse. Vemos aqui que isto aqui no fundo são valores normais, ok? Isto está em 1.000 milhões de dólares, ou seja, bilhões de dólares, digamos. Isto é os valores normais. 2020 o Fed injetou milhares de milhões e milhares de milhões e trilhões de dólares na economia. Se eu não me engano, 40% dos dólares americanos em circulação neste momento foi impresso em 2020. Quase metade dos dólares que estão em circulação neste momento foram impressos nesta altura. E pronto, temos aqui o Fed a estimular muito a economia, aqui juntamente com o Banco Central Europeu e também com o Banco do Japão. Entretanto, reduziu. Os Estados Unidos estão neste momento a inverter a curva, digamos assim. Este quantitative easing, no fundo, é injetar dinheiro na economia, comprar a dívida das empresas, etc, etc. Ok? Tudo o que envolve estimular a economia. E neste momento o Fed está a reter isso um bocadinho e a retirar algumas das medidas que utilizou aqui em 2020. Temos aqui também, para piorar a situação, os bancos centrais ignoraram os primeiros flashes de inflação crescente,
chamando-lhe temporária. Isto atrasou uma resposta ao aumento dos preços e permitiu que as pressões sobre os preços se tornassem mais ancoradas, tal como na década de 70. Basicamente, o que é que o Fed, o Banco Central Europeu, tem dito? A inflação é temporária, a inflação é transitória, tudo isto vai passar, isto não vai perdurar durante muito tempo e não é isso que nós estamos a ver. Temos Euribor, no caso português, a subir desde o início de 2022, a inflação a subir no mundo inteiro e este atraso, a inflação é temporária, a inflação é transitória, que se perdurou durante vários meses, atrasou muito uma resposta por parte do Fed e do Banco Central Europeu, que se traduziu na inflação que nós temos neste momento, nos 7, 8, 9, 10, 12% em vários países da União Europeia e do mundo. Temos aqui um exemplo em baixo, ok? Anos 70, a inflação atingiu um máximo de 12,3% e as taxas de juros atingiram um máximo de 13%. Anos 80, a inflação atingiu um máximo de 14,8%, a taxa de juros um máximo de 20%. Neste momento estamos com um máximo de inflação de 9,1%, ok? Muito próximo dos máximos dos anos 70, mas estamos com uma taxa de juros de 2,5%, muito longe da taxa de juros máxima utilizada nos anos 70. Ou seja, isto por um lado mostra não só um grande atraso na resposta a esta alta inflação, como também a possibilidade das taxas de juros subirem ainda muito mais até conseguirem igualar a inflação, da mesma forma que a inflação vai continuar também a subir até se encontrar esse equilíbrio onde a taxa de juros para por completo o aumento da inflação e começa a retrocedê-la. E pronto, andando aqui mais para baixo, os assustadores anos 70 estão de volta. Vamos ver exatamente isso. O desafio na análise económica é que os processos demoram muito tempo, ou seja, os ciclos económicos demoram muito tempo a materializar-se. 5, 10, 15, 20 anos. Nos anos 70 tivemos uma crise que, entretanto, foi até 2000. No ano 2000 tivemos outra bolha, ano 2008 outra bolha, mas agora 2020 está a acontecer algo semelhante ao que aconteceu nos anos 70, ok? Inflação alta, um certo atraso por parte dos bancos para responder a essa inflação e está tudo a repetir-se um bocadinho, se bem que de forma um bocadinho diferente, e vamos ver isso um bocadinho mais abaixo, mas está tudo a repetir-se um bocadinho. O resultado é que, para se encontrar uma situação semelhante, é muitas vezes necessário recuar significativamente no tempo, para não mencionar que, para quaisquer testes estatísticos, seria necessário ter realmente muitas destas observações, ou seja, não era comparar 2022 com 1970, não, era comparar 2022 com 1970, 60, 50, 40, se tivesse havido várias recessões nessas alturas. É o caso da inflação em todo o mundo. Para fazer qualquer referência ao passado, temos de viajar quase 50 anos no tempo. Não admira que tais comparações sejam controversas. A economia é completamente diferente, com mais tecnologia e serviços, menos agricultura, menos indústria. O que regula a demografia e o mercado de trabalho é diferente, mas ao mesmo tempo o número de semelhanças é impressionante. Então, apesar de uma diferença tão grande no tempo, será que podemos retirar alguma lição desta situação? Era o que eu estava a dizer. Os tempos são completamente diferentes. A tecnologia que temos não tem nada a ver. O tipo de comércio que temos é completamente diferente. Ok? Nos anos 70 era indústria transformadora no fundo. Indústria, indústria, indústria. Neste momento é muito mais serviços e não tanto indústria transformadora. Ou seja, há muitas diferenças, mas no fundo há também muitas semelhanças. Vamos ver então as lições que podemos ou não tirar. Retomando a década de 1970. As semelhanças com a primeira metade da década de 70 são significativas, mesmo olhando de forma superficial. A guerra, que era então no Médio Oriente, e a subida dos preços do petróleo caracterizam ambos os períodos. Surpreendentemente, mesmo a escala do aumento do preço das matérias-primas foi semelhante. Em 72 e 74, ou seja, neste período de tempo, foi de 182%, conforme medido pelo índice de preços GSCI, enquanto que atualmente, de abril de 2020 até junho de 2022, é de 199%, ou seja, um aumento muito grande, tal como aconteceu na década de 70. Porém, há mais semelhanças. Vamos começar com os aspectos positivos dessas mesmas semelhanças. Em 74, o pico no mercado de matérias-primas também significou um pico na inflação. Okay? O índice de preços das matérias-primas atingiu o seu pico em novembro de 74, tendo também a inflação atingido o seu pico nessa altura. Já a inflação de base, excluindo os preços de energia dos alimentos, ou seja, é este que vocês têm aqui, okay? O core, que é a inflação excluindo energia e alimentos, atingiu o seu pico 3 meses mais tarde. A sobreposição do índice da inflação anual mostra uma correlação clara. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Aqui nós temos 1974 e 2021 e 2022, ok? A vermelho temos o índice das matérias-primas, ok? A laranja, a inflação total, digamos assim, e a verde, a inflação menos a parte da energia e dos alimentos, ok? Vemos que, tal como eles disseram, o pico do índice das matérias-primas foi também o pico da inflação, ok? Mas a inflação menos os alimentos e a energia só atingiu o seu pico um bocadinho mais tarde. O que nós temos aqui é que neste momento temos o pico aqui das matérias-primas e temos também neste momento o pico da inflação, mas temos aqui um pico da inflação menos energia e menos alimentos um bocadinho antes,
ok? Já caiu aqui um bocadinho, já corrigiu um bocadinho e foi um bocadinho antes. Ou seja, ainda pode haver outra subida aqui um bocadinho, se calhar, da inflação, menos energia, menos bens alimentares, menos alimentos, ok? O que eles também têm aqui a dizer, a inversão nos preços das matérias-primas em 74 ajudou a baixar a inflação, mas ainda muito acima dos níveis satisfatórios. Qual é o problema aqui? O problema não é a inflação baixar, não. O problema é a inflação baixar até ao nível desejado, até aos 2%. Okay? O problema não é baixar dos 9% para os 7%. É bom, é. Mas o grande problema está a baixar dos 9% outra vez para os 2%. Porque a inflação começa a descer, mas provavelmente o Banco Central Europeu e o Fed não vão parar de aumentar as taxas de juros. Ok? Se calhar abrandam um bocadinho essa subida, mas, de qualquer das formas, tem de continuar a aumentar para baixar a inflação até ao seu objetivo. Vale a pena referir, no entanto, que não é o pico da inflação em si, mas o seu regresso ao seu objetivo, que era 2%. Pronto, era o que eu estava a dizer agora. Ando aqui mais para baixo, exatamente. Porque é que a Fed não conseguiu controlar a inflação? Para simplificar este porquê, no fundo, o Fed, a Reserva Federal, estava assustada com o risco de uma possível recessão. Começamos pelo facto de que a Fed estava, de qualquer modo, numa posição melhor nessa altura, ok? Não desperdiçou 72 a referir que a inflação seria temporária, mas aumentou agressivamente as taxas de juros de 5% para 13% em 2 anos. Portanto, a Reserva Federal, o Fed, estava muito melhor na década de 70 do que o que está agora, e na década de 70 não perdeu tempo a dizer a inflação é temporária, a inflação é transitória, não. Chegou, a inflação é alta, vamos aumentar as taxas de juros, e aumentaram logo as taxas de juros de 5% para 13% no espaço de 2 anos, como é natural. Por isso, no fundo, foi por isso que a Fed não conseguiu controlar a inflação, porque esteve a dizer que a inflação era temporária, transitória e não tomou medidas para baixar essa inflação. Desta vez, a Fed só começou a aumentar as taxas de juros um pouco antes do pico da inflação. Ou seja, exatamente, aqui temos a Fed Rate, ou seja, a taxa de juros do Fed, a inflação e a inflação menos energia e menos alimentos. O pico da inflação, digamos que foi aqui. O Fed só começou a aumentar taxas de juros aqui, mais ou menos nesta zona, ok? Já a inflação estava muito, muito, muito alta. Andando mais para baixo, pronto, o que podemos esperar agora? No fundo temos duas opções que o Fed pode tomar. O Fed, Banco Central Europeu, etc. Opção 1, pivô. É isto que os mercados estão à procura, ok? A esperança é que a Fed se afaste do aperto da política e permita a recuperação económica. Isso resultaria muito provavelmente num retorno da inflação, mas para os mercados seria uma preocupação. O pivô da Fed poderia ser positivo para os índices dos Estados Unidos, petróleo, metais preciosos, criptomoedas, e negativo para o dólar americano. Basicamente o que isto quer dizer é que o que os mercados estão à procura é que o Fed pare de aumentar taxas de juros e simplesmente deixe que haja uma recuperação económica. Ou seja, Fed para de aumentar as taxas de juros, a economia recupera, a inflação vai continuar a aumentar, ok? Mas os mercados vão começar a subir porque as medidas para controlar esta inflação e para reduzir o consumo por parte das famílias, etc, etc, vão parar, vão deixar de existir, ok? Por isso os mercados vão subir porque vai haver mais procura, as pessoas vão ter mais dinheiro, etc, mas ao mesmo tempo vai haver um aumento de inflação, o que também não é bom porque apesar de haver recuperação económica, também vai haver uma certa recessão económica porque as famílias vão perder poder de compra, ok? Depois aqui temos a opção 2, erradicar a inflação. Isto é o que a Fed continua a comunicar, queremos ter a certeza de que a inflação está a descer ao objetivo de 2%, e que permanece aí, ok? A questão é, poderiam eles continuar a apertar as condições monetárias face a uma desaceleração potencialmente dolorosa? Se a resposta for sim, isso poderia ser negativo para os índices dos Estados Unidos, petróleo, metais preciosos, criptomoedas e positivo para o dólar americano. Ou seja, nesta segunda opção, o Fed vai continuar a aumentar as taxas de juros até que a inflação comece a baixar até ao seu objetivo, até aos 2%, mas este aumento das taxas de juros vai querer dizer que as famílias vão ter menos capacidade para pedir empréstimos, por exemplo, os empréstimos vão ficar mais caros, as famílias vão pagar mais prestações, etc, etc, apesar de que os preços podem começar a diminuir, ok, em termos de supermercado, digamos assim, petróleo, gás, etc, mas as famílias iam também na mesma ter muita dificuldade, ok? Agora, porquê que a opção 1 é negativa para o dólar americano e a opção 2 é positiva para o dólar americano? Porque isto é o que está a passar neste momento com o Fed e o Banco Central Europeu, com o dólar e com o euro. O Fed está a ser muito mais agressivo na erradicação da inflação, no combate à inflação, e o Banco Central Europeu, o euro, está a ser muito mais passivo para combater essa mesma inflação, ou seja, os investidores estão mais positivos em relação à América, porque a América está a combater a inflação. A União Europeia não o está a fazer, ou está a fazer de forma muito mais passiva. Ou seja, os investidores vão colocar o seu dinheiro na América. E por isso o dólar vai subir, e como o dinheiro vai sair da União Europeia, do euro, e vai para o euro vai perder valor. Ou seja, uma erradicação, um combate à inflação é positivo para o dólar americano, uma retração e o deixar a economia andar e recuperar é negativo
porque mostra passividade por parte do Fed e mostra que estão dispostos a que a inflação aumente imenso e por isso é negativo para o dólar americano. Agora aqui muito rapidamente, mercados que devemos acompanhar: S&P 500 e Nasdaq 100, ok? Isto na parte dos índices. Depois temos aqui que parece que a bolsa de valores nos Estados Unidos pode estar ainda sobrevalorizada, especialmente em comparação com o mínimo de 74. O que é que temos aqui? PE médio em 74, 7.33, atualmente 18.4. Dividend yield médio 5.25 contra 1.70. E o market cap do GDP 40% em 74 com 156% atualmente. Ou seja, o market cap do GDP é a capitalização de mercado das empresas todas da Bolsa de Valores versus o PIB gerado por esse país, ok? Na altura, a capitalização de mercado representava 40% do PIB, ok? Era equivalente a 40% do PIB, neste momento é equivalente a 156% do PIB. Isto é também um indicador muito utilizado pelo Warren Buffett Indicator, e vai aparecer-nos exatamente isso, não é este. É Buffett Indicator, que tem a ver com o market cap do GDP. Exatamente, está aqui. É um rácio muito utilizado pelo Warren Buffett, ok? E mostra aqui o aumento, digamos assim, do market cap comparando com o PIB. Sempre que subiu aqui da média dos 80%, mais coisa, menos coisa, houve uma recessão, ok? Subiu, desceu e voltou aqui, voltou a subir, voltou a descer, e agora chegamos a ter valores de 200%, agora com estas quedas reduziu um bocadinho, ok? Pronto, continuando, mais mercados que podemos ver: metais preciosos, ouro e prata, ok? Temos aqui a correlação com o ouro. Temos o S&P 500, tem uma correlação de 0.03%, mais coisa menos coisa, e essa correlação vai aumentando. Ou seja, se o ouro aumenta $1, o S&P 500 aumenta 4 cêntimos, 3 cêntimos, ok? É essa a correlação. Desempenho do ouro e do S&P 500 durante as últimas crises. Os máximos do ouro foram estes, ok? Isto durante as crises apenas, ok? Temos aqui 12 meses antes da recessão, 12 meses antes e 12 meses após o início da recessão. Temos aqui máximos do ouro de 100% e antes e após a recessão de 170%. Máximos do S&P 500, média do ouro, média do índice, mínimo do ouro, mínimo do índice. Pronto, mais matérias-primas, petróleo e gás natural. Isto é tudo mercados que podemos analisar agora nestas alturas de crise, digamos assim. Este é o preço de gás natural. O Forex, Euro USD e USD JPY, que são as três nações mais preponderantes nesta situação. União Europeia, América e Japão. Andando mais para baixo, mais mercados aqui, isto é as variações. Criptomoedas, Bitcoin e Ethereum, e não só, entre muitas outras, ok? Estão aqui as correlações também. 5 fatores importantes na adoção deste novo ecossistema. O envolvimento da BlackRock, isto no que toca a criptomoedas, ok? O envolvimento da BlackRock no mercado de criptos através da parceria com a Coinbase aumenta a credibilidade neste novo sistema, ok? Aumenta não só a credibilidade do ecossistema, como vai também injetar muito dinheiro e vai aumentar muito a adoção de criptomoedas para os seus utilizados, Bitcoin, Ethereum, etc. JP Morgan criou um lounge aberto dentro do Metaverse Decentraland e oportunidades na blockchain da criptomoeda que está em investigação. Ethereum processou cerca de 1,45 milhões de contratos inteligentes durante o primeiro trimestre de 22 versus 0,16 milhões de uso registrados no quarto trimestre. Só que aqui aparece um aumento de 25%, por isso aqui devia de ser 1,06 milhões, talvez. Algo desse género, ok? Houve um aumento de 25% do quarto trimestre para o primeiro trimestre. Temos aqui também a popularidade dos NFTs, continua a aumentar. 7,84 milhões de transações registradas na OpenSea durante o primeiro trimestre de 2022 versus 4,85 milhões no quarto trimestre, ok? E temos que cerca de 46 milhões de americanos detêm pelo menos partes de Bitcoins e espera-se que 1.000 milhões de utilizadores detenham Bitcoin durante os próximos 4 anos. 1.000 milhões de pessoas. E pronto, este é o guia para a inflação da XTB, ok? Como eu disse, basta ir a xtb.com e tem lá este guião para fazer o download, ok? Para analisarem por vocês próprios. Este é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, dar o like e ativar o sininho, como vocês sabem, ajuda imenso aqui o canal. Tem na descrição as minhas redes sociais todas, ok? O meu Instagram, TikTok, Patreon, e-mail, etc, etc. Se me quiserem contactar ou para ver o meu conteúdo, digam-me nos comentários o que é que vocês acham desta inflação e do que é que pode acontecer no futuro. Se acham que é mais provável que aconteça a opção 1, a opção pivô, ou a opção 2, a opção de erradicar a inflação. Isto aqui por parte do Fed, Banco Central Europeu e Banco do Japão. Por hoje é tudo. Mais uma vez, espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo.